Bem, a questão 7 agora, não, a questão 9, né? Já fizemos a 7, seção 3.1, volume 2 do Stewart. Vamos fazer a 9. A observação que você deve fazer, né? Você deve estar atento aqui é o seguinte, ó. Note que você tem cosseno de 2t aqui, e aqui você tem, aqui seria a nossa y, né? E no z você tem seno de 2t. Poxa, seno e cosseno nos diz o seguinte, né? Então, solução aqui da nona questão. Observe, né? Primeira observação que você faz é que se você pegar o y ao quadrado mais o z ao quadrado, o que você vai ter é o cosseno ao quadrado do t mais o seno ao quadrado do t. Bem, isso a gente sabe pela relação trigonométrica fundamental que isso é 1. Portanto, o que você tem em relação a y e z é que y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1, e isso é uma circunferência centralizada na origem, né? Então você já sabe que na hora do teu gráfico, em relação ao y e ao z, né, você está aqui com o eixo y, deixa eu fazer assim, eixo z, eixo y, e aqui está o teu eixo x. Então você sabe que em relação aos eixos y e z, essa tua figura vai projetar uma circunferência de raio 1. Então, se aqui é o raio 1, você vai projetar uma circunferência. Deixa eu buscar uma circunferência aqui. Você vai projetar aqui uma circunferência. Então, é isso. A circunferência de raio 1 vai ficar projetada aqui, nesse plano YZ. Então, aqui no plano YZ, você vai ter projetado uma circunferência de raio 1. Certo? Bem, e aí em relação ao eixo X, você tem o que? Você tem que o X está livre. Então, em relação ao eixo X, você tem apenas que o X está livre. Isso significa dizer que vai ocorrer tudo aqui no cilindro, né? Ela vai ficar livre aqui, o eixo Z, o eixo X vai ficar livre aqui para acontecer à vontade. Então o eixo X ele vai ficar livre, tudo vai acontecer dentro de um cilindro aqui, né? Limitado aqui no 1. Você vai ter um cilindro aqui limitado, e você tem então que toda a sua figura vai estar dentro desse cilindro. Você vai ter um cilindro aqui que se projeta na direção do eixo Y, do eixo X, e como o X está livre, então essa figura vai vir contornando aqui este cilindro, né? Agora, pensa só um pouquinho. Por exemplo, quando eu pegar o y igual a 1, eu terei que o z é 0, né? Então, quando eu pego o y igual a 1, eu tenho que o z é 0. Portanto, essa figura, quando eu pegar aqui o t, por exemplo, vamos pegar o t, né? Pegar o t aqui igual a 0, quando tiver o x igual a 0, o que eu vou ter? Eu vou ter o y igual ao cosseno de 0, que é 1, pronto, então ficou mais claro assim, né? Então aqui vai ser 1, o y vai ser 1 quando o x for 0, e o seno do 0 aqui vai ser 0. Então ela passa nesse ponto aqui.
é importante que passe nesse ponto, é importante que o teu desenho passe aqui, né? Aí você vai poder dizer que o teu desenho é algo que fica aqui se enroscando aqui dentro deste cilindro, né? É uma hélicezinha que vai se enroscando aqui nesse cilindro. Bem, com certeza a essa altura o professor já aceitou o teu desenho, ele já entendeu que você sabe como é o gráfico, né? Ele não espera nenhuma obra de arte, então ele deve aceitar algo mais ou menos assim.